Questão 9. A notação máximo entre A e B significa o maior dos números A, B. Esboce o gráfico de cada função. Tá aí no item A, o f de x, a função f de x igual ao máximo entre x e 1 sobre x. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu esbocei o gráfico da função x, que é essa reta aqui em vermelho, e o gráfico da função 1 sobre x, que é essa hipérbole aqui azul. Como é que você deve proceder para esboçar o gráfico da função máxima? É simples, basta permanecer com as partes dos gráficos que estão acima do outro gráfico. O que eu quero dizer com isso? Ó, vamos lá, vamos analisar isso aqui. O que a gente observa aqui? Ó? Até esse pontinho aqui que tem abscissa menos 1, o gráfico em azul está acima do gráfico em vermelho, ou seja, a função 1 sobre x é maior do que a função x. Logo, essa parte aqui em vermelho você vai apagar. Um pouco mais. Agora vamos analisar o intervalo aqui de menos 1 a 0. Esse intervalinho aqui de menos 1 a 0. O que a gente observa? O gráfico em vermelho está acima do gráfico em azul, ou seja, a função x é maior do que a função 1 sobre x. Logo, a parte em azul correspondente à função 1 sobre x, você apaga. Um pouco mais. Agora o intervalo de 0 a 1. Ó, esse intervalinho aqui de 0 a 1. O que a gente observa? O gráfico em azul está acima, ou seja, a função 1 sobre x é maior do que a função x. Então, o gráfico em vermelho, que corresponde à função x, você apaga. Por fim, para x maior ou igual a 1, né? Para x maior ou igual a 1, o que a gente vê aqui? Ó? O gráfico em vermelho está acima, ou seja, a função x é maior do que a função 1 sobre x. Então, a parte em azul, essa aqui, você apaga. Pronto, você acabou de obter o gráfico da função f de x igual a um máximo de x e 1 sobre x. Vamos para o item B. Tá aí o item B, ó, f de x igual ao máximo entre seno de x e cosseno de x. A função em vermelho é a função f de x igual a seno de x, e a função em azul é a função f de x igual a cosseno de x. Mesma linha de raciocínio a gente vai ter aqui, pessoal. Olha só. Até esse pontinho aqui, que tem abscissa menos 5,5, o que a gente observa? O gráfico em azul está acima do gráfico em vermelho. Então, a parte de vermelho você apaga. Você apaga. Tá? Pouco mais. Agora, nesse intervalo aqui agora, ó, que vai de menos 5,5 até esse aqui. Mais ou menos aqui, assim. Mais ou menos. Esse pontinho aqui. O que a gente observa? O gráfico em vermelho está acima do gráfico em azul, ou seja, o seno de x é maior do que o cosseno de x. Então, a parte em azul, que corresponde ao cosseno de x, você apaga. Pouco mais. Agora, no intervalo seguinte, esse aqui que nós estamos considerando, né? Que vai de menos 2,2 aproximadamente até 0,8, né? O gráfico em azul está acima do gráfico em vermelho, ou seja, o cosseno é maior que o seno. Então, essa parte aqui, você apaga. Continuando. É agora de 0,8 até mais ou menos 3, né? O gráfico em vermelho está acima do gráfico em azul, ou seja, a função seno é maior que a função cosseno e, portanto, a parte em azul você vai apagar. Pouco mais. E depois, a parte aqui, a gente observa que a parte em azul está acima, a parte em vermelho você apaga. Pronto, tá aí. O gráfico da função f de x igual ao máximo entre seno de x e cosseno de x. Item C agora, vamos lá. Item C, f de x igual ao máximo entre x ao quadrado, 2 mais x e 2 menos x. Tá aqui os gráficos, né? De f de x igual a x ao quadrado, é a parábola em vermelho. Depois, f de x igual a 2 mais x, é a reta em azul. E 2 menos x é a reta em verde. Como é que a gente vai proceder? Da mesma forma. O que a gente observa? Para x menor ou igual a menos 2, o gráfico em vermelho está acima dos gráficos em verde e azul. Então, esses gráficos aqui em verde você apaga. Esse aqui também você apaga. Pouco mais. O que a gente observa? O gráfico em verde está acima. Então as outras partes você vai apagar. As que estão abaixo você apaga, que é essa aqui e essa parte aqui. Pouco mais. Agora é de 0 a 2. Ó, de 0 a 2. Qual o gráfico está acima?
o gráfico em azul. Então, as outras partes você apaga. Essa aqui você apaga. E esse aqui também. E a última parte, para x maior do que 2, qual o gráfico que está acima? O gráfico em vermelho, né? É o gráfico em vermelho. Então, as outras partes você apaga. Essa aqui e essa aqui. Bacana, né? Tá aí o gráfico da função. O máximo, função f de x igual ao máximo entre x ao quadrado, 2 mais x e 2 menos x.